Meus irmãos, eu cumprimento a toda a igreja de Cristo Jesus que está na live, que está nas suas casas, participando deste culto AD Jandira nos lares, com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, participando deste momento, junto com o nosso pastor, presidente pastora Elcio, nossa pastora Laides, que também são meus pais. Fazia dias que não os via, mas aprove a Deus nos trazer aqui, na noite deste dia, para adorarmos a Deus juntos. Mas como estamos juntos? Eu estou aqui e você está do outro lado. Mas assim como eu falei lá na igreja do Jardim Brotinho, os laços que nos unem são maiores do que a distância momentânea que procura nos separar. Não importa se eu estou aqui, se você está na sua casa, aí em Jandira, em Barueri, na Grande São Paulo, em outros estados ou até mesmo em outro país. O importante é que o Espírito Santo testifica no meu e no teu coração que nós somos irmãos e somos filhos de Deus. E esta comunhão, distância não pode apartar, distância não pode separar, porque um dia, quando menos eu e você esperarmos e está bem perto, o Senhor Jesus virá nos ares, tocando a sua trombeta com voz de arcanjo, e não importa onde eu esteja ou você esteja, nós nos reuniremos a Ele nos ares e cantaremos o hino da vitória. Glórias a Jesus. Gostaria de meditar com você em uma porção da palavra do Senhor. E eu estava na minha casa e eu até gravei um vídeo para mandar, mas o Espírito do Senhor falou: vai lá. E eu vim, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu gostaria de que você, se possível, estiver com a sua Bíblia, abrisse no livro de 2 Reis, capítulo 6. Gostaria de, em alguns instantes, meditar com você. Ainda não estou tão habituado como o nosso pastor a este culto online. Não sei se olho para lá, se olho para cá, mas nós vamos aprendendo. O importante é que estejamos glorificando a Deus. Você pode levantar, mas que coisa, o pastor aí não vai ver, eu não vou ver, mas aquele que precisa ver, está vendo. Se você puder, levante a sua mão onde você está, comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele está vendo e contemplando a minha e a tua adoração. Gostaria de meditar com vocês, irmãos, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, nos conta a história de um momento muito conturbado na nação de Israel. Um momento de muita tribulação, de muita apreensão e aflição, porque a nação estava em guerra com o reino da Assíria, com a nação da Síria. E a Bíblia nos conta a partir do versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis, que mediante esta guerra, o rei da Síria, ele confabulava com os seus ministros e fazia planejamentos de emboscadas, fazia planejamento de armadilhas, planejava ciladas contra o exército de Israel e mais precisamente contra o rei de Israel. Mas uma coisa que eu fico maravilhado é que quando este rei estava planejando a sua armadilha, estava planejando a sua emboscada, o Espírito do Senhor avisava ao profeta Eliseu. O Espírito do Senhor revelava ao seu profeta, de forma que quando o profeta recebia esse alerta, ele avisava o rei de Israel, dizendo: olha, guarda-te de passar por tal e por tal lugar,
de sorte que o Senhor livrou a nação de Israel e o seu rei, não por uma nem por duas vezes, mas isto encheu de ira o rei da Síria, de uma forma que ele chamou os seus ministros, chamou os seus conselheiros e falou para eles: olha, há um traidor aqui em nosso meio, há um traidor aqui, vocês vão me dizer quem é este traidor. E olha aqui como é importante conhecer que há um homem de Deus em perto de cada um de nós, porque aqueles homens chegaram para o rei e falaram: olha, rei, não há traidor nenhum, mas quando o Senhor está na sua cama planejando a emboscada, o Deus de Israel revela ao profeta, e ele faz saber ao rei de Israel. Quando o rei da Síria toma pé dessa situação, ele manda saber onde está o profeta do Senhor, e dizem para ele: olha, ele está em Dotã. O rei, sem perder tempo, numa madrugada ele reúne o seu exército, manda cercar a casa do servo do Senhor, do homem de Deus. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: ainda que o inimigo ele prepare uma armadilha para você, o Senhor já tem preparado um escape para a tua vida e para a tua casa. Nesta noite eu gostaria de dizer a você algo que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Muitas vezes nós, por estarmos servindo a Deus, por sermos fiéis a Deus, não nos livra da adversidade. O fato de servirmos a Deus, sermos lavados com o sangue de Jesus, não nos livra de passar por momentos difíceis. Ora, aquele profeta, ele não tinha culpa alguma, ele recebia a revelação de Deus e passava ao rei. Mas ele de repente chega naquele momento em que ele está cercado, ele está ali querendo, os seus inimigos tentando subjugar de uma forma tão grande. Mas o Deus daquele profeta, o Deus que eu e você servimos, não abandonou aquele homem de Deus e não vai abandonar a mim nem a você. Quando o moço do profeta, o servo daquele profeta, sai de madrugada e vai para fora daquela casa, quando ele olha ao redor, ele vê um grande exército que estava ali cercando aquele local. Eu imagino aquele rapaz atemorizado entrando, e aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, no versículo de número 15, fala que este homem, ele entra, ele vai para dentro daquela casa, e ele atemorizado, ele chega para o homem de Deus: ai meu Senhor, o que faremos? Ai meu Senhor, o que será de nós? Quantas vezes, irmãos, nós estamos em situações que nós olhamos para um lado, olhamos para outro, só vemos notícias negativas, só vemos reportagens derrotistas, só vemos reportagens que nos mostram uma situação cada dia mais adversa. Mas como é bom quando estamos perto de alguém que tem visão espiritual. Eu louvo a Deus porque aqui nesta cidade nós temos um homem de Deus, e como é bom estar perto de homem de Deus, porque enquanto algumas pessoas olham o tamanho do problema, o homem de Deus, ele já enxerga a solução. Enquanto muitos conseguem contemplar apenas a adversidade, o homem de Deus, ele tem a visão espiritual e ele já enxerga o grande livramento que Deus tem preparado para nós. Aquele rapaz estava vendo o exército cercando a sua casa, mas o homem de Deus chega para ele no versículo 16 e diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E nesta noite eu profetizo esta verdade na minha e na tua vida: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você acredita nisso? Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor aí? Não importa se a doença está assolando de um lado ou de outro, a verdade continua: mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Mas pastor Jonatas, está acontecendo, está chegando, está vindo mais próximo do que nunca. Uma coisa eu posso lhe dizer, Salmo de número 34, verso de número 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Irmão, eu gostaria de compartilhar com você uma verdade. Quando na palavra de Deus diz o anjo do Senhor, não está se referindo a Miguel, não está se referindo a Gabriel, não está se referindo a qualquer outra classe de anjo. Está dizendo em uma forma teofânica que o próprio Deus, ele desce para te guardar e te proteger de todo mal. O próprio Deus tomou esta incumbência para si, dizendo: eu cuido dele, eu cuido dela. E o inimigo não é que ele não queira te tocar, é que ele não pode te tocar, porque o Espírito de Deus está te cercando nesta noite. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: o que você vai preferir contemplar? O que você vai preferir enxergar? Talvez a sua visão esteja como a daquele servo, só enxergando a adversidade. Mas eu quero te convidar a abrir os seus olhos espirituais e contemplar o grande livramento que o Senhor já tem preparado. Porque aquele rapaz, aquele moço não estava vendo, mas no versículo de número 17, Eliseu contemplando o temor daquele rapaz, o medo daquele rapaz, faz uma oração e diz: Senhor, peço-te, abra os olhos deste para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nesta noite eu quero perguntar para você: você prefere ver o problema, ou você consegue visualizar o livramento que o Senhor já tem preparado? Pastor Jonatas, o que eu preciso fazer? É hora de exercitarmos a nossa fé. E quando eu digo exercitar a nossa fé, eu não estou dizendo que deva sair de qualquer jeito no meio da rua. E se precisar usar álcool gel, eu utilizarei. Se precisar usar máscara, eu utilizarei. Mas uma coisa eu não posso esquecer: que há um Deus maior do que o álcool gel, há um Deus maior do que as máscaras, porque Ele vai onde o álcool gel não pode agir. Ele pode fazer aquilo que os cientistas não conseguem entender, porque Ele é o Deus, é o Shaddai Todo-Poderoso. Ele é Jeová Rafa, o Deus que te cura. Ele é o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira da vitória. E nesta noite eu profetizo, ainda que você só estava vendo a situação momentânea, em nome de Jesus eu profetizo que você passará a ver o grande livramento que o Senhor tem preparado para você e para a tua casa. Ah, pastor Jonatas, mas está acontecendo. Eu sei que está acontecendo, mas não vai acontecer com você e nem com a tua casa, não vai acontecer com você e nem com a tua família, porque os carros e cavalos de fogo que estavam ao redor de Eliseu estão ao teu redor. O anjo do Senhor, que é o próprio Jeová, desceu para te guardar, e quando ele guarda, não há quem possa impedir, não há quem possa te fazer mal, não há quem possa te fazer algum dano. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E o Espírito Santo me incomodava hoje à tarde com esta palavra: diga ao meu povo que enquanto eles estão visualizando apenas o problema, eu já estou preparando um grande livramento. Deus está preparando um grande livramento para você. Deus está preparando um grande livramento para a tua casa. Não se preocupa, a palavra do Senhor, ela não muda e ela permanece. Aquilo que Paulo falou ao carcereiro: crê no Senhor Jesus
e será salvo, tu e a tua casa. Eu profetizo nesta noite que se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, há livramento, há segurança, há escape para você, para a tua família, para os teus queridos, porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, e eles te livrarão de todo mal. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E as palmas, louvem ao Senhor, aplaudam ao Senhor aí onde você está também, porque há livramento para você, para a tua casa, em nome de Jesus.